PIB nos Estados Unidos e indicador inflacionário aqui no Brasil. Essas foram algumas das divulgações que tivemos para o dia de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Valorama, 10 minutos de economia. Hoje, quinta-feira, dia 29 de abril. Meu nome é Jader Giacomelli, especialista em investimentos aqui na casa. E vamos dar início aos principais destaques e tudo aquilo que está movimentando os mercados no dia de hoje. Pois bem, hoje tivemos algumas informações importantes, algumas informações relevantes. E como de praxe, vamos dar início então ao nosso mapinha aqui para ver como que as bolsas mundo afora estão se comportando até o presente momento. Bom, na Europa, misto de humores, sem grandes surpresas. Eu diria que o mundo afora também, sem grandes oscilações nos mercados. No Brasil também estamos no campo negativo, vamos falar um pouco mais na sequência. Quanto ao nosso índice do medo e do humor, nosso monômetro, carinhosamente chamado por nós, está no patamar neutro, estava no patamar ganancioso nos últimos dias, inclusive. O mercado um pouco mais pessimista, não diria pessimista, mas um pouco mais alerta. Quanto ao nosso índice do VIX, o índice da volatilidade, hoje está caindo 4%, está na casa de 18%, também sem grandes surpresas, e o dólar a nível global, hoje subindo 0,28 na casa de 101. Bom, e quanto ao no calendário econômico, então, tivemos alguns destaques, começando pela Europa, então, tivemos a confiança do consumidor relativa a abril, que veio dentro da estimativa de menos 17,5. Claro que não é um número positivo no todo, mas bem melhor do que nós estamos vendo no decorrer de 2022. Quanto também ao sentimento econômico, não relativo ao consumidor, mas como um todo, está no patamar de 99, também aos poucos se recuperando. Se comparado a 2022, também tivemos momentos bem mais preocupantes, mas ainda abaixo dos números que nós acabamos de ver no início do ano passado. Quanto ao sentimento da indústria, também acabou vindo negativo. Há 2,6% negativo, pressão sobre a indústria europeia, é o que nós podemos perceber. O menor número que nós vemos aí já, pelo menos desde 2022. Bom, dando sequência aqui no calendário econômico, então, nós tivemos aqui no Brasil, no Brasil vamos falar mais ao final do vídeo, mas lá nos Estados Unidos tivemos algumas informações também extremamente importantes. Tivemos uma prévia relativa ao PIB, ao primeiro trimestre agora de 2023. Era esperado o crescimento de 2% e veio 1,1%, veio abaixo do esperado. E temos alguns gráficos aqui que acabam relatando essa evolução do PIB ao decorrer dos últimos anos. Aqui na pandemia 2020, estava em patamar negativo, totalmente, diríamos assim, aceitável, né, sem grandes surpresas quanto a isso. Houve sim a recuperação na sequência bom, nós percebemos aqui que houve uma queda gradual nesses indicadores e veio em 1,1. Claro que ainda não é o número oficial, mas realmente indica preocupação e um sinal de alerta. Quando nós temos números negativos, como acabou acontecendo aqui, 2 trimestres negativos indicam recessão técnica. Então, famosa recessão técnica que há certos questionamentos para alguns economistas, para alguns investidores, mas é o que acabou ocorrendo. Número relativamente fraco, mas ainda positivo. E tem outras informações aqui também relativas aos Estados Unidos, à economia norte-americana. Lembrando que na próxima semana nós teremos a decisão da taxa de juros, que no momento está em 5%, e é uma expectativa de 84,8% até o presente momento, de que ela se mantenha nos atuais 5% ou que suba 0,25%, indo a 5,25%. Um número extremamente alto para uma das maiores economias do mundo. Não é algo normal, não é algo que se vê todos os dias. Outras informações aqui também relativas que acabam preocupando um pouco o cenário, né, acabam piorando um pouco, acaba sendo também a questão do endividamento norte-americano. O uso dos cartões de créditos no consumo, no endividamento, vem subindo de forma bastante significativa em todos os bancos comerciais de lá. Então, nós temos um juro extremamente alto, uma população, e diga-se de passagem, um governo extremamente endividado, isso acaba comprometendo bastante a economia. Claro que talvez as consequências não sejam sentidas a curto prazo, mas a médio prazo, com certeza, nós poderemos ter algumas surpresas, infelizmente. Vamos falar já das empresas também, só complementando algumas informações a título de curiosidade. Nós temos o índice do VIX, nós acabamos de mostrar que quanto maior acaba sendo, no caso,
negativo, acaba trazendo dados preocupantes. E no mercado alguém acabou fazendo uma verificação, um dado bastante curioso, que desde 2022, um dia antes da divulgação da inflação, sempre há um nervosismo por parte dos investidores. Claro que aos poucos a situação vem melhorando, nós teremos a divulgação desse dado no dia 10 de maio, mas então no dia 9 de maio nós podemos talvez esperar que o índice do VIX, que é um índice que mede digamos, o teor de medo dos investidores, possa sim a causar surpresas, tá? Então, uma informação bem curiosa em relação à economia dos Yankees, né, dos norte-americanos. Bom, temos mais algumas coisas relacionadas à economia norte-americana, mas para nós não nos perdermos no tempo, nós vamos falar sobre a divulgação de balanços das empresas de lá. Então, temos algumas empresas que acabaram divulgando seus resultados. O Meta, no caso, o Facebook, acabou reportando um resultado extremamente positivo, veio melhor que o esperado, era estimado 27,6 bilhões e veio 28,6, algo extremamente positivo. Com certeza os mercados gostaram bastante dessa informação, acabou trazendo um certo alívio, inclusive. Também tivemos a divulgação do Deutsche Bank, que inclusive relatou um lucro de 7,6 e ele esperado 7,5, veio melhor que o esperado. E ainda falando de Deutsche Bank, também tem uma outra informação que é triste, que é relativa à demissão de funcionários, onde eles estão planejando cortar 800 funcionários para tentar reduzir os seus custos. É até um pouco ambíguo, é um pouco estranho, porque o banco acabou relatando os seus lucros. Claro que a receita acabou também caindo, né? Então, realmente, há alguma... Enfim, já não é de hoje que o Deutsche Bank ele acaba reportando problemas internos, né? Acabou relatando então o seu lucro agora no primeiro tri, melhor que o esperado, algo positivo para a empresa, apesar dos pesares. A Boeing, uma das concorrentes da nossa Embraer, aqui, uma das maiores construtoras, né, ou montadoras de aviões, não saberia exatamente o termo, ela faz aviões, bem assim no diretão, no popular, né? Era estimado um lucro de 17,5 bilhões de dólares e viu 17,9, melhor que o esperado também. Bom, e o Barclays também, uma das maiores instituições financeiras a nível global, também extremamente conceituada, também estimado 1,4 bilhões de libras e veio 1,7 bilhões. No mais, diríamos assim que, é claro que é uma instituição inglesa, que ela é listada no mercado inglês, não é no mercado norte-americano, então está em libras. E então, assim, no mais, muitas empresas no primeiro trimestre de 2023 surpreenderam de forma positiva, algo extremamente bom para a economia global. E aqui no Brasil, então, quando nós falamos em calendário econômico, nós estamos tendo ainda divulgação de algumas empresas. Nós tivemos, eu listei algumas empresas aqui para falar um pouco a respeito. A Lavale, que é uma das principais, uma das maiores do Brasil, o lucro dela acabou despencando 59% no primeiro trimestre agora, se comparado ao primeiro tri de 2022, né? Então, a Vale acabou decepcionando os investidores e o mercado nessa primeira etapa do ano. Quanto a Kepler Weber, que faz silos, né? Empresa que acaba sendo responsável, tem um viés voltado mais ao agronegócio, acabou reportando um lucro de 51,2 milhões no primeiro tri agora do ano, algo extremamente positivo. E, bom, então, mais o balanço corporativo foram esses os destaques, vão ser mais algumas empresas que farão divulgação no dia de hoje. Também tivemos no calendário econômico, tivemos hoje a divulgação do IGP, o índice inflacionário no Brasil, que acabou vindo melhor que o esperado, acabou caindo 0,95% no mês de abril. E quando nós vemos aqui o gráfico, nós vimos que na variação mensal, vamos jogar mais aqui para o lado, a variação mensal veio em queda de 0,95%, quase 1%, e na variação dos últimos 12 meses, no acumulado, nós tivemos uma queda de 2,17%. Se nós compararmos, fiz rapidamente um gráfico aqui, elencando na variação dos últimos 12 meses, que é inclusive que eu mais gosto, e retomamos a patamares de 2018. Então, mais um dado que diz que a inflação está sob controle aqui no Brasil. Dado positivo, dado bom, dado que veio inclusive confirmando aquilo que foi divulgado ontem, o IPCA 15, que também veio melhor que as estimativas.
inflação aparentemente sob controle aqui no país. Bom, então, aqui no Brasil, esses foram os principais destaques. E só para acabar também uma informação que nós falamos esses dias relacionados à Netflix, e uma informação mais genérica, não apenas a nível do Brasil, que falamos em algum detalhe, nós falamos um vídeo alguns dias atrás relacionado a isso. E na Espanha, inclusive, aqui consta que a empresa pode perder, né, ou perde 1 milhão de assinaturas na Espanha, possuindo a conta compartilhada. Ainda não foi adotado no Brasil isso, mas ainda, inclusive, não tem previsão disso que venha a ocorrer, só que já é uma consequência de que lá fora, na Europa, a empresa vem perdendo usuários. Apenas então, trazendo a você essas informações, e quando nós falamos de balanço corporativo, não é recomendação de compra nem de venda, são apenas informações relativas a tudo que está acontecendo nos mercados. Bom, já estamos chegando no o limite do nosso horário, vamos dar um rápido giro no Brasil e ver que nós temos o nosso Ibov, que, começando pelo dólar caindo 0,63% a 5,01. E nós temos também o nosso Ibov aqui, que está subindo 0,15%, próximo da estabilidade, a 102 mil pontos. E entre as empresas que estão se destacando no momento, nós temos o campo negativo, algo mais relacionado ao varejo, Péties, Açaí, Aeso, seguido de Alpargatas e Pão de Açúcar. E no campo positivo, nós temos Localweb, MRV, Iguatemi, 3R Petróleo e Azul. Bom, pessoal, então esses foram os principais destaques dessa quinta-feira. Agradecemos a todos pela atenção, desejamos um excelente dia com excelentes negócios. Até mais.